Hoje com Andréia Ferreira. Eu converso agora com o roteirista e escritor Newton Canito, ele que é autor de vários livros aí, também de séries, roteirista das séries 9mm, Cidade de Deus, autor das obras Manuel do Bully e Confissões de Acompanhantes. Vai falar pra gente sobre o seu novo livro. Newton, bom dia. Bom dia. Newton, você classificou o seu livro como filosofia de botequim. Para o ouvinte ter uma ideia, né? O livro Deus é Humor, já na capa, já finalmente descobriu o sentido da vida, já com uma mão, né, de um cadáver saindo da sepultura, né? Já dá ideia do que vem por aí. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu livro. É isso. É um livro da gente pensar, recuperar o prazer por pensar a vida, pensar a morte, pensar a existência, pensar a Deus, pensar em sistemas filosóficos, mas de uma forma leve, lúdica, engraçada. Então, é um livro de humor, né? Então tem fábulas, tem filosofias de botequim, papos que a gente conversa, aforismas, né? Que é uma coisa que a gente perdeu, que são aquelas frases inteligentes, muito bem-humoradas. E é muita brincadeira que eu faço de redes sociais, Facebook, coisas que eu faço de brincadeira que eu reuni no livro e para a gente poder degustar aí. Eu acho que é de botequim e de banheiro também. Eu gosto muito de literatura de banheiro. Você pode pegar, tem folhas curtas, você pode ler no banheiro, a hora que você quiser ir ao banheiro. Estou vendo o título aqui, tem que os ateus são as gracinhas aos olhos de Deus, né? Se Deus existe, ele deve achar os ateus umas gracinhas, uns fofinhos. Isso tudo, Newton, eu estava lendo aqui, muita coisa faz parte de conversas que você tinha também pelo Facebook, é isso? Sem dúvida, não. São frases, coisas que eu fico pensando, essas coisas e coloco no Face. Acho que tiveram mais interação, mais interesse aí dos meus amigos do Face, mais brincadeira, mais gostaram, mais do lúdico, eu reproduzi o resto das pessoas, né? Porque é muito isso, você pega... Acho engraçado as pessoas acharem, por exemplo, que Deus pode ficar bravo com a gente, né? Cara, Deus, né? Vai ficar bravo comigo. É muito surreal, mas Deus ficar bravo porque eu não acredito nele. Acho engraçado até imaginar isso. Cara, Deus vai ficar bravo só porque eu não acredito nele. Então, o ponto de vista de Deus, ele deve achar fofo, assim, né? Tem uns caras que juram que não acreditam nele. Então é muito essa percepção da poesia, da existência, de como o mundo é divertido e interessante. Você toca em vários assuntos, né? Religiosos, existencialismo. Você coloca aqui também a verdadeira história de Adão e Eva. Qual é a verdadeira história, Newton? A história que... Então, você tem que ler inteiro, né? Mas de que forma... porque a grande questão é a questão do livre-arbítrio, né? Que é porque Deus, sendo Deus, tem todo o poder, ele fez tudo, por que ele deixa nós pecarmos? Né? Por que a gente pode pecar? Tem muito sentido, o cara é Deus. Como é que ele pode fazer algo que ele não quer? Então, ele pode fazer alguma coisa que ele não queira. Né? Ele sabia que ele ia fazer aquilo. Então, na verdade, a minha hipótese é que Deus, na verdade, criou toda aquela cena, uma espécie de reality show, que é a cena da Eva, é a cena da nossa vida, para testar, para que a gente faça aquilo. Porque ele quer que a gente faça. Ele quer que a gente coma a maçã. Ele quer que a gente vá atrás do conhecimento. Ele quer que a gente ache que nós estamos desafiando ele. Porque ele quer que nós buscamos o conhecimento e desafiamos para depois chegarmos a sermos que nem ele algum dia. Então é uma versão da Eva cômica, com a Eva reclamando da decoração, a Eva reclamando que a água é inodora, não tem gosto, a Eva está reclamando de tudo, como mulheres reclamam, e ao mesmo tempo ela está, ao desafiar Deus, ela está fazendo o que Deus sempre quis que ela fizesse. E você aqui tem muito da sua vida, da sua existência aqui nesse livro? São suas convicções, o que você acredita? Estou lendo algumas passagens aqui, você fala aqui sobre ensinando a morrer, né? Algumas cenas e reflexões sobre a passagem de papai, que você fala de um AVC, estou lendo aqui muito rapidamente, mas são histórias que você viu, é meio autobiográfico, como é que é? Não, tem algumas partes, né? Tem essa parte que essas fábulas da criação, que tem
Deus criando o mundo, cosmologia, como se fosse a Bíblia, tem Adão e Eva, tem Apocalipse, tem essas partes que tratam de temas universais, de forma leve e de forma crente, porque eu até começo o texto dizendo que eu sou crente, né? Não sou crente no sentido de ser... A gente fala que crente é só quem é protestante, na verdade crente é quem acredita, né? Então, é humor, mas é humor, não é para destruir, é partindo de uma pessoa que acredita em Deus, que acredita no amor, na existência. Então tem essa parte, que eu diria, mais fabulada, das histórias da Bíblia e tal, e tem outras partes, por exemplo, essa que você citou, que aí são a autobiografia mesmo, também filosófica, existencial, mas, por exemplo, ali eu conto da passagem do meu pai, maravilhoso, que faleceu recentemente, e eu conto como que foi a passagem, mas de forma muito bem-humorada, de forma tentando entender o significado poético até de uma passagem de uma pessoa, a morte de uma pessoa, como foi a passagem dela e qual é o significado espiritual daquilo e quais ensinamentos nós podemos ter numa passagem, né? Na morte de alguém, que é um grande momento, né? É um momento assim que nós temos muitas oportunidades de conhecer nós mesmos, lidar com nossos medos. Então, por isso que eu até falo que ele me ensinou a morrer, né? Ao ver ele morrer, eu tive muito mais coragem para viver, superei muito meus medos da morte. Então, sou muito grato ao meu pai e a todos que, minha família, minha irmã que estava junto, minha mãe. Quer dizer, e a mesma forma é bem-humorada, uma história está de forma leve e bem-humorada de tratar com temas difíceis, como nós temos que lidar com sofrimento, com morte, e de como lidar com temas difíceis e entender o significado daquilo na nossa vida. Um trecho bem bonito, eu li aqui brevemente, você fala sobre a passagem, né, sobre a mensagem final, e também fala aqui também sobre uma questão que é polêmica, né, que depois dessa a cura gay, e você faz uma pergunta aqui, o que é que tem que curar os gays? A escolha desse tema, me conta aí como é que foi. Tem ali uma brincadeira aí com o nosso querido pastor Feliciano, né, que é um pastor que, ao defender as suas ideias dentro da Comissão de Direitos Humanos, acabou explicitando um preconceito muito grande que existe na sociedade. Então, visto de forma, claro que, evidentemente, eu pessoalmente sou contra as opiniões dele, mas isso é uma opinião pessoal, porque visto de forma maior, são processos que explicitam opiniões, que fazem a gente pensar na vida e mexer com essas energias, né? E aí, apesar de eu ser um cara, obviamente, pessoalmente, né, contra o que o Feliciano defende, e especificamente no caso da cura gay, por exemplo, eu lá brinco, são raciocínios livres, né, pra gente pensar e tal. E eu penso assim, o que tem também, né? Uma pessoa querer deixar de ser gay. Não vejo nada disso demais, assim. Assim como eu vejo nada demais alguém querer virar gay. Por exemplo, podia ter uma cura hétero, por exemplo. Não, tem uma cura hétero. Eu sou hétero, eu pessoalmente sou hétero. Eu podia optar agora por tentar virar gay. Acho que isso é normal. Não tem nada demais. O que é claro que seria errado, que são opções, né? Interrupção. Pode ter a opção de deixar de ser. Uma opção. E é claro que é difícil, não estou dizendo que a pessoa consiga, eu não entendo bem. Eu estou falando que não é um absurdo as pessoas mudarem de hábitos. Eu quero parar de fumar, por exemplo, também é a mesma coisa. São hábitos, né? Que você pode tentar superar, se você consegue ou não, são outras questões, e pode ter ajudas profissionais para isso. Então, na verdade, tem vários pedaços ali que eu penso de forma ousada, como estou pensando agora com vocês, coisas que acho que a gente tem muito medo de pensar hoje em dia, né? A gente fica com medo de eu pensar isso, eu vou ficar bravo comigo, discordar, mas discordou também. Tem outro pedaço do meu livro que eu falo assim, eu adoro dar opinião, mas dar opinião é dar mesmo. Se eu dou opinião, eu dei opinião. Não, mas cada um tem que ter a sua, né? Eu concordar com a minha opinião. É isso que eu acabei de dar opinião, já dei ela. Aí se você quiser discordar, eu mesmo posso discordar dela daqui a um segundo. Acho esse tipo de prazer dos pensar que a gente está com muito medo, porque todo mundo ficou meio encastelado em pensamentos, né? Eu sou a favor do gay, eu sou contra o gay, eu sou... Vamos parar com isso, né, gente? A gente tem que ter mais capacidade de conversar, de falar uma coisa e eu mesmo mudar de opinião daqui a pouco. Não tem nenhum motivo para eu ficar apegado nas opiniões.
são primeiras vezes polêmicas, tal, mas é para a gente pensar junto mesmo, para que a gente possa... A democracia exige esse exercício de pensar junto, de pensar coisas difíceis de pensar, de não ser consensual, de realmente arriscar pensamentos. Então eu acho que o livro tem bastante, quando eu falei de aforismos, tem bastante momentos que eu fico pensando coisas que nem eu tenho certeza, e coloco ali, justamente para a gente mexer com a energia, para que a gente possa chegar a consenso. Ô, Newton, o livro chama atenção também pelas ilustrações, né? São ilustrações belíssimas, assim, muito engraçadas, que você vai olhando, que conta também, né? Continua a sua história, bem, essa foi uma identidade total, né? Total. Eu convidei o Caco Galhardo, né? Que eu sou um fã dele, um ilustrador maravilhoso, e é uma coisa que eu admiro demais, cartoon, né? É uma arte que eu admiro muito. Eu fico muito impressionado como a gente escreve coisas, fica pensando coisas, o cara vai lá, faz um desenho que sintetiza 20 páginas de texto de uma forma maravilhosa, e que eu fico assim, nossa, você acha que não estava nem ter escrito aquelas 20 páginas, né? Mas, no mínimo, serviu para inspirar esse outro grande artista, que é o Caco, que eu fico muito agradecido por ele ter participado do livro. Newton, parabéns pelo trabalho, obrigada pela entrevista, sucesso, hein? Mais sucesso. Muito obrigado, espero que todos leiam, gostem, pensem, reflitam, riam e recuperando o prazer do pensamento, lembrar que o pensamento é uma coisa divertida, uma coisa lúdica e não é uma coisa pesada, é para a gente pensar e se divertir. São várias reflexões aí sobre questões existenciais, morte, sobre fé, sobre amor, sobre tempo e caráter, muita coisa. Tá tudo no livro Deus é Humor, de Newton Canito, ele que é roteirista e escritor, com as ilustrações de Caco Galhardo. Muitíssimo obrigada, Newton.